Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões e Vivências com Jesus, aqui na Casa do Caminho Simão Pedro. Dê um like aí no nosso programa, se você gostar, compartilhe a ideia. E agora nós vamos a falar sobre mais uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a sequência que nós estamos trazendo nessas reflexões, que é a Educação no Lar, capítulo 12. Educação no Lar. Será que estamos precisando disso? E ele vai fazer um comentário sobre uma passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, em que Jesus faz a seguinte afirmação: Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. E Emmanuel vai usar essa afirmação desse versículo em que João escreveu para falar da educação no lar, por conta da nossa realidade atual. Então, lembrando que esse livro foi trazido pelo mundo espiritual, na psicografia de Chico Xavier, lá na primeira metade do século XX. Hoje nós estamos no século XXI. E ele vai falar que a educação no lar hoje, naquela época e hoje permanece, ou talvez muito, numa dinâmica muito mais ampliada, que a educação ela está sendo pela liberdade dos instintos do homem. E estamos pouco a pouco esquecendo os ensinamentos que são relacionados à formação do caráter ao qual o lar é responsável. Então hoje nós vivemos muito, às vezes, essa dualidade, essa dúvida, quase uma briga, não é? Uns defendendo que a educação é a responsabilidade da escola, outros que a educação é a responsabilidade da família, do lar. E na verdade é um conjunto, né? Todos nós estamos interligados pelo mesmo processo. Hoje isso é muito estudado pela área da educação, das ciências humanas. E o Emmanuel fala da formação do caráter, a educação do lar. Ela é responsável pela formação do caráter. Porque se nós não fizermos isso, o próprio pai de família, a mãe, o pai, lá na frente, nós somos compelidos a reajustar os nossos propósitos, seja ainda nessa vida, seja na próxima existência ou no mundo espiritual, porque nós vamos ver que aquele filho, aquele ser a qual nós criamos e convive conosco, até a nossa própria condição hoje, ela é resultado da educação. O nosso caráter, ele veio daquilo que nós vemos. Lembra que ele usa essa parte do Evangelho, que vós também fazeis, né? Vós fazeis aquilo que foi visto. Então, é muito próprio da condição humana nós fazermos aquilo que nós vemos. Por isso que o Espiritismo tem Jesus como modelo e guia, ou seja, mas aí eu preciso ver Jesus, eu preciso conhecer Jesus, conhecer aquilo que ele ensinou. E, inclusive, no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, no livro original, no escrito original que é em francês, eles respondem: Veja Jesus, não só Jesus como foi traduzido para o português, porque esse veja é de identificar, é eu vejo como o outro faz e agora eu preciso ver. Mas quanto de nós estamos distante da nossa realidade, dessa praxis que Jesus ensinou, porque nós não fomos lá ver. E no lar, os pais humanos, lembra, Emmanuel, que eles são os primeiros mentores da criatura. Sendo primeiro mentor, então nós temos essa missão amorosa, que está, como ele fala, decorrente de um ambiente justo, porque foi onde nós nascemos. Então lá nós recebemos essa formação do caráter. Mas o que acontece? Há uma grande vigilância coletiva. E mesmo que isso tenha sido escrito no início do século XX, nós ainda continuamos nessa invigilância, grande parte da humanidade hoje. E ele lembra que a tarefa doméstica nunca será uma válvula de para gozos improdutivos, não é de prazer, mas é uma relação, é um trabalho junto com Deus. Porque nós precisamos lembrar que as crianças que chegam hoje são espíritos, espíritos que, assim como nós, viemos para a Terra em provas e expiações. Eu gosto sempre de recomendar algumas vezes para as pessoas que estão grávidas, que estão iniciando a sua vida, né, estão com um recém-nascido em casa e que nós conhecemos, ou que nos procuram por algum motivo, seja na casa espírita, seja na terapia, eu gosto sempre de recomendar um livro muito interessante que se chama Nossos Filhos São Espíritos, para que nós possamos entender que esses seres que vêm, eles não vêm para os nossos prazeres,
para alegrar a nossa vida, a nossa casa. Isso é consequência, mas que eles são espíritos que estão aqui para receberem o ajuste, né, se reabilitarem com as leis de Deus e precisam da ajuda dos pais. Então, nós vivemos muito em relação à espiritualidade, em relação à educação no lar, vivemos muito no processo de inutilidade, segundo o mentor. Então, não adianta improvisar sociólogos, diz ele, né, para substituir a educação no lar, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus entende e não deixa escapar a oportunidade de ser co-criador. Então, quando eu lembro a minha paternidade divina, eu lembro que Deus é o Criador, a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, que eu faço parte dessa criação, eu entendo que todos aqueles que chegam, principalmente aqueles que chegam através de mim, eu sou responsável por ele. Então, ele lembra, ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. As crianças vão fazer aquilo que elas veem, assim como nós hoje. Às vezes temos dificuldade de entender o nosso caráter, a nossa personalidade, mas ela está vinculada com aquilo que nós vimos no passado. Como foi a nossa educação, como foi a nossa experiência com os nossos pais aqui na Terra. E é essa experiência que hoje reflete nas nossas atitudes e que muitas vezes, muitos de nós precisamos de ajuda espiritual, de ajuda terapêutica, de um profissional da área da saúde mental, de um auxílio da casa espírita, de uma religião, de uma seita, de alguém que trabalhe nesse campo da espiritualidade que possa nos ajudar. Então pense nisso e vamos aproveitar a nossa encarnação ajudando os espíritos que chegam aqui também pela reencarnação para se melhorarem, assim como nós. Até o próximo vídeo. Luz no caminho e paz no coração.